Esse período agora é de alerta para evitar focos do mosquito Aedes aegypti. Um mosquito pequenininho, mas que já causou muitos estragos em todo o estado, com a transmissão de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Em Petrolina também foram muitos casos confirmados dessas doenças em 2016. 2016 foi um pouco complicado para Jaqueline, se tratando de saúde. É que no mesmo ano ela teve dengue e também zika. A primeira doença que eu tive foi dengue. A princípio eu comecei a sentir muitas dores no corpo. Desconfiava, mas não tinha certeza. Mas mesmo assim eu conversei com a minha enfermeira, ela me orientou a tomar apenas o paracetamol, o dipirona e tomar bastante líquido para não ficar desidratada, né? Eu estava sentindo muito enjoo, tinha muita ânsia de vômito, não conseguia me alimentar, tinha perda de apetite. Quando foi mais ou menos uns 2 meses depois, eu voltei com os sintomas de dores no corpo, um pouco de febre e os olhos avermelhados, 100% avermelhados. E eu mal conseguia andar, que era muita dor nas articulações. E conversei também novamente com a minha enfermeira e ela me disse que poderia ser sim a zika e que eu tomasse cuidado. Como Jaqueline é agente de saúde, ela acredita que tenha sido picada pelo Aedes aegypti durante as visitas que fez nas residências, já que ninguém mais na família dela teve alguma das doenças provocadas pelo mosquito. Hoje em dia, ela toma alguns cuidados. Hoje eu saio de casa, coloco o meu repelente, no máximo que eu puder do meu corpo, coloco protetor braçal, vou de calça, evito sempre ficar muito exposta, apesar de que a gente tenta, né, mas não consegue 100%, e vou trabalhar, né, e aí seja o que Deus quiser. Doenças como a dengue, a zika e também a chikungunya são as chamadas arboviroses, que são aquelas transmitidas pelos artrópodes, como o mosquito Aedes aegypti, uma ameaça à saúde, principalmente nesta época do verão. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Petrolina, no ano passado, foram confirmados 255 casos de dengue e 137 de chikungunya. Não há casos oficiais de zika porque ainda não existe sorologia para testar a doença. Na dengue a gente tem muita complicação hemorrágica, choque, no caso a pressão da pessoa ficar muito baixa e a gente tem que intervir. Já a zika, uma das complicações principais que está na mídia é a questão da síndrome da zika congênita, que causa a microcefalia, né? E da chikungunya é a questão da dor articular, ou seja, dor na junta prolongada, podendo ficar até 3 anos a pessoa com dor articular por conta desta virose. O médico alerta que é preciso tomar alguns cuidados e, principalmente, não ingerir remédio sem orientação médica. Procure o posto de saúde para receber informação, orientação sobre qual medicação deve usar. Mas a princípio a gente já alerta não usar anti-inflamatórios, não esteroides ou não hormonais, ou pelo risco de sangramento, né, de desenvolver alguma discrasia sanguínea. Mas a princípio é um analgésico, antitérmico, né, e hidratação. Hidratação é fundamental, né, nesses casos, porque vai ajudar a pessoa a ficar melhor, mais rápido e evitar complicações. Olha, alguém pode até pensar que esse assunto de dengue, zika, chikungunya já deu o que falar e que a gente nem precisa mais discutir sobre o Aedes aegypti. Mas enquanto a gente não venceu tal mosquito, temos que tratar sim das doenças que ele provoca. Por isso, nós convidamos aqui para o nosso estúdio do GRTV um médico da família que vai nos esclarecer mais dúvidas, além dessas que a gente acompanhou aí na reportagem. E a gente está recebendo aqui o doutor Aristóteles Cardona, ele que é médico da família. Seja muito bem-vindo, doutor, ao GRTV. E olha, você de casa pode também participar, tirando dúvidas. Ligue agora para o nosso número, que é o 2101-8520, ou mande mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 98107-2944. Deixa aí sua pergunta para um médico que a gente vai tentar resolver, né? Resolver essa questão aqui que vocês de casa enviarem para a gente. Doutor, primeiro, a gente viu aí algumas situações falando de
primeiros sintomas, esses sinais que a gente pode observar das 3 doenças, que são bem comuns, bem similares, o que é o primeiro passo que a gente deve decidir ir até uma unidade de saúde para investigar que tipo de doença a gente precisa combater? Perfeito. Essa é uma questão que tem sido muito importante, né, nos últimos anos em nosso país, por conta da quantidade, né, das arboviroses e cada um com suas características. Nesse caso específico, apesar de estarmos falando de 3 doenças diferentes, mas são 3 doenças que nós podemos dizer que são da mesma família. E aí, de uma maneira rápida, né, o que a gente pode colocar que diferencia a sintomatologia de cada um, e é possível que no iniciozinho todas sejam muito parecidas, por isso que a importância de buscar o cuidado na unidade de saúde, com profissionais de saúde, são as seguintes as diferenças, né? A dengue é mais conhecida da população, é mais antiga no nosso país e é muito caracterizada, né? Por além da febre, a gente tem a presença de, no mínimo, mais 2 sintomas que envolvem cefaleia, que é a dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo de uma maneira em geral, né? O que é que diferencia da zika e da chikungunya? O que é muito característica da zika são as manchas, inclusive aparecendo até mesmo muitas vezes antes da febre ou antes de dores. E no caso da chikungunya, é muito característico na fase aguda, na fase crítica da doença, que são as dores nas articulações, nas famosas juntas, né, como costumamos dizer, mas que são dores que às vezes permanecem para além desse período. E como foi dito no vídeo, pode até durar meses, depois do período mais agudo da doença. Doutor, o pessoal mandou dúvidas para a gente do centro de Petrolina. Dá só uma olhada em uma dessas dúvidas. Eu gostaria de saber qual a diferença entre a chikungunya, a zika e a dengue. Perfeito. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? É óbvio que quando nós falamos em medicina, as coisas às vezes não são tão separadinhas assim. Então, algumas pessoas podem apresentar, a depender do próprio organismo e da presença de outras doenças, características que confundam mais cada uma delas. Mas, de uma maneira em geral, as diferenças que nós temos entre zika, chikungunya e dengue são essas que nós falamos um pouco. Doutor, fica aí um pouquinho que a Claro. gente volta já para falar sobre esse assunto, que é longo e rende muito assunto.